Olá pessoal, tudo bem? Então, me pediram para falar um pouquinho sobre jogos e dinâmicas, né, na questão de seleção de pessoas. O que eu tenho a dizer é o seguinte: sempre foi muito utilizado, principalmente as dinâmicas, é que confunde um pouco, né? Porque você pensa dinâmica, o que que é uma dinâmica? Então, é alguma interação entre as pessoas que estão sendo selecionadas com um grupo específico. Aí vai depender da vaga, o que que a gente quer que essas pessoas demonstrem nessa dinâmica, porque dinâmica, gente, tem a ver com comportamento, né? Na dinâmica a gente vai assimilar assim quais os comportamentos e reações das pessoas em determinadas situações. Por que que confunde um pouco, né? Porque jogo, se a gente pensar jogo é um instrumento que vai gerar uma dinâmica também, tá? Então, vamos colocar assim, dinâmica é algo que é feito num determinado ambiente com as pessoas envolvidas para a gente identificar alguns comportamentos, tá? E aí são coisas muito específicas. Você pode pegar alguns comportamentos específicos daquela vaga, ou coisas mais generalistas, ou, né, dentro dessa dinâmica você vai utilizar o quê? Um jogo. Então esse jogo vai proporcionar esse tipo de ambiente dinâmico, né, por assim dizer, entre aspas, e você vai conseguir perceber as pessoas, tá? Foi me perguntado mais ou menos assim, professor, será que por conta da pandemia isso está deixando de acontecer? Porque afinal de contas a gente tem que ter distanciamento social e tudo mais. O que eu posso responder para vocês é o seguinte: alguns colegas meus que trabalham em empresas específicas, de fato, eles estão fazendo algumas outras estratégias, como por exemplo, pedindo para que você grave um vídeo falando sobre você, por que você quer essa vaga e tudo mais. Gente, fiquem atentos. Então, se você que não tem muita intimidade com câmera, fique ligado. Algumas dicas, né? Centralize a câmera, verifique qual é o fundo que você vai estar falando, né? Então, perceba onde você está, verifique se o áudio ficou bom. Tente criar um roteiro antes de começar a gravar, né? Para você não se perder aí no momento de você conversar, porque é isso que você faz, né? Você conversa com outra pessoa que está lá do outro lado. Pense que é um bate-papo como qualquer outro, né? Então, eles estão pedindo para fazer vídeos. Jogos e dinâmicas são possíveis de acontecer na pandemia? Claro que sim, desde que você tenha, cumpra, né, as normas ali de segurança, distanciamento. Por exemplo, o que não é possível, né, a gente fazer essas dinâmicas de corrente humana, abraçar, alguma coisa assim, porque não é possível o contato nesse momento. Mas você pode proporcionar um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro em que você pode manter o distanciamento e fazer com que as pessoas movam suas peças nesse jogo de tabuleiro para falar sobre, sei lá, estratégias de carreira. Aliás, jogo de tabuleiro é sensacional. Você pode colocar qualquer tema no jogo de tabuleiro. Professor, mas isso existe mesmo? Existe, gente. Dá um Google. Tem empresas fazendo processo de acolhimento e onboarding. Vocês sabem, né, o que é onboarding? É quando você chega na empresa e a empresa quer que ela conheça a cultura organizacional dela. Então, em vez de fazer lá um slide padrão, não sei o quê, eles fazem com que as pessoas joguem um tabuleiro, e nesse tabuleiro tem um monte de situações onde que eles vão aprendendo, jogando, quais são os valores, né, que aquela empresa preza, qual é a cultura que está instalada nessa empresa. Olha só, você pode fazer isso usando máscara, higienizando os materiais ali, as peças do tabuleiro e mantendo um certo distanciamento. E sim, você pode fazer isso, por exemplo, numa seleção também. No começo, pelo que eu tenho de feedback dos meus colegas, eles ficaram bem restritos, né? Ou seja, sem contato nenhum. Agora a gente já sabe, né? Passado um tempo da pandemia, a gente sabe quais são os principais riscos. É sim possível fazer algum tipo de dinâmica, enfim, desde que, né, tenha ali os protocolos sendo seguidos, tá? O que eu posso falar sobre pontos positivos também é muito perguntado, né? Qual é o ponto positivo e negativo de trabalhar com esse tipo de jogo? Acho que eu tenho mais coisas positivas para falar do que negativos, né? O que eu acredito muito assim, o que pode dar de negativo é quando você não sabe fazer uma mediação, ou você não está atento o suficiente para observar aquilo que está acontecendo nessa dinâmica ou nesse jogo. Eu acho que esse é o grande perigo. Então a gente precisa treinar muito, ter um olhar, uma escuta muito bem aguçada para saber tudo o que está acontecendo. Eu tenho milhões de histórias sobre isso, inclusive eu já participei de algumas coisas que foi sensacional, assim, do tipo, assim, resumido, que eu sei que o vídeo aqui, gente, não pode ser muito longo, né? Mas olha só, eu lembro que eu participei de uma seleção em que tinha que ter, no mínimo, uma faculdade completa para poder
participar. Eu tinha, na época, já pedagogia, minha primeira graduação, e fui. Cheguei lá, a gente tinha um cara que ele não só tinha faculdade, ele era doutor. Sabe o que é isso, gente? Ele já tinha uma faculdade, um mestrado, já era doutor. Aí eu pensei, pronto, né? Perdeu. O cara já vai conseguir a vaga porque ele está com uma formação muito além daquilo que estava sendo pedido. Lê do engano, sabe por quê? Porque quando chegou nessa dinâmica de grupo, esse cara provou que ele não tinha muito feeling para trabalhar em equipe, já deu treta, já deu maior confusão lá, e a própria equipe aí meio que, entre aspas, denunciou que ele sabotou a equipe porque ele não aceitava a opinião do outro. Ou seja, a gente passou por uma outra etapa da seleção, e esse cara já não apareceu mais. Por quê? Porque ele já ficou lá na dinâmica, né? Então, um ponto positivo das dinâmicas é que, assim, ela acaba trazendo alguns conteúdos que o teu currículo, o teu diploma não vai dizer sobre você. É lá na dinâmica que vai aparecer, ou na dinâmica, né? Sendo num jogo, né? Fazendo um jogo para criar essa dinâmica, ou pode ser qualquer outra coisa, gente. Você pode dialogar, fazer alguma brincadeira, né? Eu não gosto da palavra brincadeira, que o pessoal confunde. Você pode fazer uma brincadeira verbal, né? E criar uma dinâmica com isso. Enfim, dá para pegar muita coisa. Eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo para fazer, para tentar fazer uma dinâmica, um jogo dentro de um recrutamento e seleção. Mas, lembrando, eu acho que o ponto crucial é o seguinte: você consegue fazer uma mediação dessa? Gente, façam aí no Senac, treinem, sejam vocês os mediadores, depois vocês dão feedback para a galera o que vocês observaram, com acompanhamento aí da prof, que eu sei que manja muito, com certeza ela vai dar mais dicas para vocês, tá? E, resumindo assim, né, quais são as dicas, né, que talvez eu poderia dar para vocês de instrumentos a serem utilizados? Eu, particularmente, assim, sou fãzão de jogo de tabuleiro. Quem foi meu aluno já, provavelmente, se já não construiu um jogo, já participou de algum que eu fiz, inclusive é um projeto meu lá de 2016, e eu venho trazendo ele sempre em aula. É um jogo aberto, você pode utilizar ele com qualquer temática. Já teve professor que emprestou esse jogo, inclusive, uma vez para utilizar em sala. É muito legal. Eu sou super fã desse tipo de estratégia com jogo de tabuleiro, aquele jogo padrão mesmo, sabe, gente? Legal as coisas eletrônicas, tem um monte de coisas interativas eletrônicas para fazer também. Mas, na boa, eu acho que ainda essa parte do tabuleiro, olho no olho, algo físico para pegar, para fazer o bonequinho passear ali e tal, eu acho muito mais legal. Gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E se precisarem de mim, eu tô aqui de novo. Valeu, gente. Beijo.